Olá! Hoje, em A Fama do Bem, um programa que tem como objetivo convidar pessoas e divulgar projetos que estão fazendo a diferença no mundo, vamos falar de um assunto essencial e talvez um dos mais importantes relacionado à pandemia da Covid-19, os respiradores ou ventiladores mecânicos. Eles são equipamentos primordiais para pacientes graves do coronavírus, que sofrem de insuficiência respiratória e precisam que a máquina empurre literalmente ar para seus pulmões, o que torna uma chave para a luta contra o vírus. Os ventiladores mecânicos estão sendo requisitados em todo o mundo desde o surgimento da pandemia. Países como Itália e Espanha tiveram que escolher quais pacientes iriam salvar, pois não tinham equipamentos suficientes para todos. Além de serem extremamente caros, os respiradores estão em falta em alguns lugares do Brasil. E estados têm recorrido a compras internacionais devido à demora do Ministério da Saúde em adquirir e repassar as unidades. Para falar sobre esse tema, convidamos o diretor-presidente da Agência de Inovação Tecnológica da Universidade Federal de Paraíba, Petrônio Filgueiras, químico e doutor em ciências. Ele é o responsável pela transferência e licenciamento da tecnologia do respirador, desenvolvido por uma equipe de 5 profissionais da Universidade Federal da Paraíba, e que custa apenas R$ 400, 37 vezes mais barato do que o disponível no mercado. Bom dia, Petrônio. Gostaria muito de agradecer a sua participação aqui em nosso programa hoje. Bom dia a todos. Para mim é uma alegria estar conversando com vocês, né, nesse programa assim tão informativo e num momento tão difícil para a sociedade brasileira que se refere a nessa pandemia, né, dessa doença tão que não é a gripezinha só da Covid-19. Estou à disposição a vocês para qualquer esclarecimento. Com certeza. Também participam do nosso programa as jornalistas Bárbara Souza, Júlia Alecrim, Gustavo Beg e Júlia Carmona. Então, Petrônio, eu queria que você começasse falando qual foi a maior dificuldade encontrada pelo grupo para poder realizar o projeto do respirador. Bem, para falar dessa primeira pergunta, deixa eu dar uma contextualizada no assunto, né? E o respirador, ele veio de um observatório que nós temos na Agência de Inovação, já prevendo a necessidade de ter esse equipamento aqui no Brasil. Então, foi lançado o desafio para professores, pesquisadores da universidade, e foi desenvolvido o equipamento. Tá certo? A maior dificuldade que tem de desenvolver o equipamento é a aquisição de peças que sejam compatíveis, tá certo? Com as normas técnicas da Anvisa e da ABNT. Essa é a maior dificuldade que tem agora. O equipamento está montado, mas se tem a necessidade de certificação e, por isso, hoje está sendo feito substituições de algumas peças que sejam específicas pelas normas. Com certeza. Eu acredito que deve existir uma grande burocracia também por trás disso, né? Um processo realmente muito complexo e longo. Mas agora vamos à pergunta da jornalista Bárbara Souza. Bom dia, Petrônio. Conta pra gente como que é essa fase de conclusão do estudo do respirador. Como que foi e qual que vai ser o próximo passo para licenciá-lo? Olha, o respirador, por si só, né, ele foi concebido 48 horas, né? Toda a parte mecânica, ela foi concebida, tá certo? Mas não é só um equipamento idealizado para bombear ar e para puxar o ar para fazer circulação. Ele é um equipamento bem complexo, que teve-se a necessidade de ser anexado ao equipamento alguns sensores biométricos. Tá? Então, a dificuldade ainda se está tendo no processo de calibração do equipamento, para depois do equipamento estar dentro das normas técnicas, para ele ser enviado para os órgãos competentes, né? E feito toda a tecnológica aferida
e certificada para daí sair a inovação de um modo, na essência da palavra, tá certo? Então, ser passado para empresas que possam produzir e chegar até o benefício da sociedade. Agora vamos com a pergunta de Gustavo Begg. Bom dia, Petrônio. Sobre a licença do respirador, eu gostaria de saber se alguma empresa já entrou em contato com vocês demonstrando interesse para produzir o projeto. De fato, inúmeras empresas, não só uma, inúmeras empresas interessadíssimas em produzir o equipamento, não só no território nacional, mas também como no exterior. O nosso equipamento é um equipamento muito versátil, chama muita atenção pela tecnologia toda desenvolvida no equipamento, desde o desenvolvimento do software, da aplicação e da aquisição dos componentes eletrônicos que tornam o equipamento de baixíssimo custo. Então, existem inúmeras empresas que já contactaram com a Inova e o interesse. Tivemos empresas do norte até o sul do país, todo o território nacional está interessante, né? Infelizmente, até o momento, nós não podemos disponibilizar por falta ainda de certificação. Agora a pergunta é de Júlia Carmona. Bom dia, Petrônio. Você acredita que vai haver alguma mudança na produção ou nos projetos agora que a gente tem esses novos modelos de respirador? Olha, no nosso equipamento em si, está feito mudanças, não mudanças técnicas, mas mudanças com material. Por exemplo, os parafusos que compõem o equipamento, materiais, estão todos sendo substituídos por aço inox ou titânio, que é uma exigência que a norma especifica. Então, isso está sendo feito, essa modificação, mas não na essência do equipamento. O ventilador pulmonar, que é desenvolvido na Universidade Federal da Paraíba, é um equipamento 2 em 1. A parte mecânica, como foi dito na chamada, é de baixíssimo custo e gerou em torno de R$400. Mas o equipamento ainda tem toda a parte eletrônica e totalmente diferenciada do que tem no mercado. Então, o equipamento vai sair de baixíssimo custo, talvez menos de 10% de equipamento similar que existe no mercado nacional. O que fez o aparelho ser tão barato em relação ao convencional do mercado? Mas essa pergunta será respondida por Petrônio já no próximo bloco. A Fama do Bem volta em instantes. O Mackenzie é uma instituição centenária construída sobre os pilares da educação, confessionalidade e filantropia. Mesmo em 1870, quando surgiu, já se baseava no ensino de qualidade sem fazer distinção entre pessoas e suas origens, investindo no ser humano de maneira integral. Sua visão cristã reformada permite educar e cuidar das pessoas criadas à imagem de Deus para o exercício pleno da cidadania. E estamos de volta com a Fama do Bem. No programa de hoje, estamos discutindo a escassez de respiradores para os pacientes graves da Covid-19 no Brasil. Conversamos nesse momento com o diretor-presidente da Agência de Inovação Tecnológica da Universidade Federal da Paraíba, Petrônio Filgueiras, responsável pela transferência e licenciamento da tecnologia do respirador pulmonar, que custa apenas R$400. 37 vezes mais barato que o valor convencional do mercado. Petrônio, no bloco anterior, deixamos uma pergunta no ar. O que fez o aparelho ser tão barato em relação ao convencional do mercado? Muito bem. O equipamento, de fato, ele tem baixo custo de produção quando se compara com os respiradores, né? Na verdade, desculpe, eu corrigi o termo, muita gente fala de respirador, mas acho que não é apropriado falar em ventilador, né? O equipamento faz a ventilação e nós é que respiramos.
Bem, o equipamento torna-se baixo custo devido à grande, diga-se, expertise tecnológica dos pesquisadores, que desenvolveram todo o projeto buscando materiais de altíssima qualidade, tá certo? Que foram empregar toda a parte tecnológica, como os chips e o desenvolvimento, principalmente dos softwares, foram todos desenvolvidos na Universidade Federal da Paraíba, né? E isso fez com que todos os insumos tecnológicos fossem de baixo custo, ficassem de baixo custo e de altíssima qualidade. Isso que faz o diferencial do equipamento desenvolvido na Universidade Federal da Paraíba. Como se fala no respirador, ou seja, no ventilador, a parte mecânica dele é de baixo custo e custa, na realidade, nesse primeiro momento, o valor, né, desembolsado foi em torno de R$ 400 mesmo, tá certo? Talvez essa parte mecânica tenha algum acréscimo, mesmo que seja algum valor a mais, devido às exigências de materiais, né, substituição de válvulas pneumáticas, válvulas de segurança, filtração de ar, dosagem de ar sintético com oxigênio, né? Isso aí vai ter diferença de custo, mas não vai ser muita coisa significativa que vai viabilizar o projeto. Tá certo? Então, o conhecimento tecnológico, o desenvolvimento da parte computacional que comanda todos os parâmetros do equipamento, né? E que torna o equipamento assim de baixíssimo custo. Petrônio, você pode explicar para a gente como que o equipamento funciona quando ele é usado em algum paciente? Olha, o equipamento é um ventilador como qualquer outro, tá certo? Ele é capaz de auxiliar a respiração do paciente, tá certo? Como se diz, ele produz com a pressão positiva o ar misturado com oxigênio na necessidade que o paciente precisa. Ele retém o ar por um período de tempo no pulmão e ele também faz a retirada do ar, ou seja, ele comanda o movimento de inspiração e expiração pulmonar, e ainda com delay de tempo necessário. E isso tudo feito de maneira precisa e totalmente controlada pelo sistema de software. Além disso, existem outros parâmetros que diferenciam o equipamento dos convencionais, tá certo? Como somente para citar como a leitura em tempo real da temperatura do corpo humano, tá certo? O teor de oxigênio que o paciente está absorvendo, ou seja, a melhora na qualidade de absorção do oxigênio, leitura instantânea do eletrocardiograma do paciente, tá certo? A aferição da pressão arterial, tudo isso num único equipamento. E, além do mais, o equipamento permite fazer, digamos assim, um registro das condições, um boletim vital do paciente. E, ainda mais, todo esse controle de leitura, não controle do equipamento, todo esse controle de leitura pode ser monitorado à distância, né? Porque o equipamento também ainda tem a tecnologia wireless, que não necessita a pessoa estar direto ao lado do paciente, tá certo? O médico ou o técnico na área de medicina, ok? É um equipamento altamente robusto e, ainda mais, todos os comandos do equipamento é feito por Tecna Touchscreen, e é uma maneira mais segura de evitar contaminação, porque o ambiente que se está o paciente, né, acometido da Covid-19, é um ambiente de alto risco de contaminação. Então, o equipamento é um equipamento portátil, assim, relativamente pequeno, né? Muito pequeno mesmo em relação ao que existe no mercado, de uma tecnologia espetacular em termos de controle das qualidades vitais do paciente, bem como, tá, de todo o controle de ventilação pulmonar do paciente.
Bom, eu queria saber quais são as expectativas da universidade e da própria Inova para quando o respirador começar a ser utilizado e produzido. Bem, as perspectivas agora estão bem mais alegres, diga assim, de forma geral. Porque com a chegada do recurso, liberado do recurso, né, pela Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado e também com o governo federal, se é possível comprar e adquirir todos os materiais apropriados para que seja substituído e o equipamento seja aferido, não é? A dificuldade maior que nós temos no material é a própria situação que se encontra o Brasil. Em alguns momentos antes, a gente poderia comprar um insumo, um material, e esse material está disponível em 48 horas. Só que hoje está durando cerca de 15 dias. E você fica esperando qualquer material para completar o equipamento por 15 dias. Isso é uma coisa que deixa a gente um pouco assim, apreensivo, né? Querendo terminar o trabalho logo, botar no mercado. Nós temos uma visão que os nossos irmãos brasileiros estão com necessidade de ter esse equipamento, né? Uma fase tão crítica, e a gente quer avançar, mas devido à entrega do material, a gente não consegue. Tá? Por exemplo, a implantação de um monitorzinho de 6 polegadas touchscreen, tá certo? De baixíssimo custo, chegou agora e foi comparado com todo o acompanhamento do computador e foi visto que a qualidade é espetacular. Então, esperamos mais, dependendo não da nossa vontade, mas de chegar aos equipamentos, tá? Que se forma para substituir e ele ser encaminhado para os órgãos, né, competentes para liberar o equipamento para comercialização. Então, a ideia é que esse equipamento seja de fonte, né, diga assim, aberto para os empresários produzirem e disponibilizar para o povo brasileiro, então fora do Brasil também. Na sua opinião, a pandemia do Covid-19 ela trouxe algum impacto positivo para a área da ciência? Pensando assim em resolver, tá certo? Todo o problema que foi causado de saúde, né, causado pelo coronavírus, né, instalação da Covid-19, né, nos mostrou a fragilidade no nosso sistema de saúde de todo o Brasil, tá certo? Tudo é uma questão de ação do povo. Quando eu digo do povo, eu digo somente do povo, mas da sociedade, de modo geral, também da parte dos políticos, tá? Que por muitos anos, na minha visão, tá, deixaram de investir na qualidade de prestação de serviço e saúde para a população, né? Mas isso não é só uma visão nacional no Brasil. Isso parece que aconteceu no mundo todo, né? Isso observou primeiro lá na China, mas os chineses, com toda a tecnologia e poderio, conseguiram construir um hospital de altíssimo nível em 10 dias. E o Brasil, nós já vamos quase 3 meses e não conseguimos nem botar direito num hospital de campanha. Então, tudo isso aí envolve muita ação política do povo, né, que governa o Brasil. Então, não só isso, projetos que foram liberados agora recentemente, né, verbas para projetos para combater a Covid-19, mas o desenvolvimento de princípios ativos que podem ser antivirais não se desenvolve em 24 horas. Isso requer muito tempo de pesquisa até chegar a um produto eficiente, certo? Então, isso, na minha visão, chama como um despertador para que os nossos governantes, a nossa sociedade, de modo geral, despertem para estar atento, né? Para não ter mais essas surpresas desagradáveis e ter a deficiência de tecnologia. Porque tudo que se faz com gasto com tecnologia não é gasto financeiro, é investimento. Investimento que vai trazer benefícios para a sociedade.
certeza. Eu acredito que depois dessa pandemia, né, claro que teve impacto negativo, mas muitos novos projetos vão surgir, até mesmo inspirados no que vocês estão desenvolvendo. É realmente algo muito impressionante a gente poder ver nesse momento a comunidade científica, os profissionais da saúde, todos se juntando em prol de uma única coisa, que é passar por isso, né? Bem sucedido. Eu tenho certeza que vamos conseguir. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, Petrônio, parabenizar a você e a sua equipe pelo projeto. Infelizmente, o nosso tempo por hoje acabou, mas muito obrigada pela sua participação em nosso programa. Eu que agradeço o convite, tá certo? E de falar um pouco da nossa instituição, dos projetos que faz na UFPB. Na verdade, nós temos outros projetos também voltados para a Covid-19, tá certo? Então, deixo aqui o meu abraço e um convite para vocês que tiveram a oportunidade de conhecer melhor nossas tecnologias desenvolvidas na Universidade Federal da Paraíba e conhecer um pouco melhor o estado da Paraíba e a cidade de João Pessoa. Obrigado, bom dia. Muito obrigada, Petrônio. Gostaria de agradecer também as presenças das jornalistas Bárbara Souza, Júlia Carmona, Júlia Alecrim e o jornalista Gustavo Begg. O Fama do Bem encerra por aqui. Até o próximo programa.